Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai fazer uma viagem por um território desconhecido, oculto até mesmo para muitos praticantes avançados de artes marciais. O que quase ninguém sabe é que a Coreia, além de suas artes tradicionais e milenares, também criou um conjunto de artes marciais híbridas extremamente completas, algumas modernas, outras resgatadas do passado, todas com técnicas únicas, combinações inesperadas e filosofias profundas. E hoje, você vai descobrir essas artes. Vai conhecer seus criadores, seus objetivos, como elas surgiram, e por que elas são tão diferentes de tudo o que conhecemos. Respire fundo e prepare-se para entrar em um mundo que poucos tiveram coragem de explorar. Vamos começar! Mas antes de começarmos, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. Gongkon Yusu, o combate total da era moderna. A história do Gongkon Yusu começa com uma inquietação. Nos anos 1980 e 1990, a Coreia vivia um crescimento explosivo das academias de artes marciais tradicionais. Entretanto, ao mesmo tempo, surgiam torneios de full contact, vale tudo e combate realista. Esses eventos começaram a expor falhas nos sistemas tradicionais, especialmente quando o combate ia ao chão. O mestre Kang Junho, já experiente em Hapkido, Taekwondo e Judô, percebeu algo que ninguém estava falando. Se você não souber lutar no chão, você não está preparado para o mundo real. Além disso, ele notou outro problema. Muitos sistemas ensinavam luta em pé, mas não ensinavam como transitar da luta em pé para a luta de solo, que é o que realmente acontece em brigas reais. Ele então decidiu criar um estilo que integrasse chutes potentes e diretos do Taekwondo, golpes de mão e contra-ataques curtos do Hapkido, quedas técnicas e controle de quadril do Judô, transições rápidas para o solo inspiradas no Jiu-Jitsu moderno, e um sistema de sparring contínuo sem pausas. Em 1996, ele oficializou o Gongkon Yusu, e o sistema rapidamente ganhou força entre policiais, militares, equipes de segurança privada e atletas universitários. Uma das grandes assinaturas desse estilo é o treino em fluxo constante, onde o praticante golpeia, derruba, passa a guarda, finaliza e volta a lutar em pé. Tudo sem parar. Gongkon Yusu é a Coreia encarando a realidade do combate moderno. Direto, adaptável e brutalmente eficiente. Yongmudo, a luta científica da Coreia. A história do Yongmudo é completamente diferente de qualquer outra arte marcial. Ele não nasceu em um templo, não nasceu em um campo de batalha. Ele nasceu dentro de uma universidade. Na década de 1950, a Universidade Yongin, o maior polo de artes marciais da Coreia, queria criar um sistema que combinasse o melhor das técnicas de combate do país. A ideia era ousada: unir artes que nunca tinham sido combinadas formalmente, com base em estudos científicos e testes práticos. Eles reuniram especialistas em Taekwondo, explosão, velocidade e chutes longos; Hapkido, chaves, torções, movimentos circulares; Sirum, luta tradicional coreana, excelente no clinch; Judô, projeções técnicas e controle de quedas; Wrestling, força bruta, base sólida e quedas diretas. Esses professores realizaram pesquisas sobre dinâmica do movimento, biomecânica, gasto energético, postura e equilíbrio, e psicologia do combate. Foi um dos primeiros estilos coreanos criados com participação de cientistas, não apenas de mestres. Em 1998, ele ganhou o nome oficial de Yongmudo e passou a ser praticado em formação militar, escolas esportivas e cursos universitários de educação física. Yongmudo é eficiente porque seu foco é a adaptação. Luta em pé, clinch, quedas, luta de solo, finalizações, defesa contra agarrões e quedas inesperadas. É uma arte marcial que não apenas treina o corpo, treina o pensamento estratégico. Hapkido Musu, defesa pessoal na vida real. Enquanto outras artes buscavam tradição, beleza ou espiritualidade, o Hapkido Musu nasceu com uma missão diferente: criar a defesa pessoal mais direta, objetiva e eficiente possível. Seu fundador, Isaac Sink, estudou Hapkido, Taekwondo, boxe, artes chinesas e sistemas ocidentais.
Mas ele via um problema sério. Muitas técnicas tradicionais eram difíceis de aplicar na rua. Posturas formais, movimentos longos, técnicas que dependiam de perfeição. Sink decidiu criar um sistema totalmente funcional, baseado em movimento natural, economia de energia, agressividade controlada, alavancas simples e rápidas, e respostas automáticas ao ataque. O rap que Kotido Muzu usa: golpes curtos e dolorosos, chaves e torções rápidas, defesa contra agarrões e estrangulamentos, imobilizações práticas e técnicas de sobrevivência urbana. Além disso, o sistema tem foco em defesa de múltiplos agressores, armas improvisadas, princípios psicológicos do combate e técnicas adaptáveis para qualquer tamanho ou idade. A filosofia é simples: use apenas o necessário e sobreviva. Kuk-Soo-Do, a joia perdida da tradição coreana. O Kuk-Soo-Do se parece com um museu vivo, só que um museu que luta. Criado por Chongyang, ele nasceu de uma missão quase arqueológica. Muitas tradições coreanas estavam desaparecendo após guerras, ocupações e mudanças culturais. Yang então passou anos viajando pela Coreia e pela China coletando técnicas de monges budistas, clãs familiares, escolas militares antigas, guardas reais de Choson, rituais tribais, artes médicas tradicionais e técnicas de combate de aldeias remotas. Com esse gigantesco acervo, ele montou um sistema que inclui golpes de mão tradicionais e modernos, chutes circulares, acrobáticos e de longo alcance, torções articulares do Hapkido, quedas e projeções do Judô, técnicas de respiração e energia interna, pontos sensíveis da medicina oriental, dezenas de armas, incluindo espada, bastão, lança, chicote, leque, facas e cordas. Tudo isso organizado de forma progressiva e extremamente técnica. Kuk-Soo-Do é um curso completo de história da Coreia, mas com suor, golpes e armas. Hapkido, a harmonia transformada em combate. Criado nos anos 1980 pelo mestre Myung Jae-nam, o Hapkido nasceu como uma resposta filosófica às artes coreanas e japonesas. Ele queria uma arte marcial que expressasse os ideais coreanos de circularidade, respiração, suavidade, fluidez e naturalidade. Os princípios fundamentais são o On, o círculo, Il, a fluidez, Hua, a harmonia. O Hapkido parece dança, mas derruba como uma tempestade suave. Ele enfatiza movimentos circulares contínuos, controle emocional, respiração profunda, redirecionamento da força do oponente, projeções suaves, porém inescapáveis, e defesa contra agarrões usando movimentos simples. O diferencial do Hapkido é que ele treina mente e corpo ao mesmo tempo, usando exercícios respiratórios e meditação dinâmica. É uma arte onde suavidade vira poder. Hangul, a arte da espada escrevendo o alfabeto. Imagine aprender cortes de espada usando as letras do alfabeto coreano. Parece impossível? É exatamente o que o mestre Myung Jae-nam criou. O alfabeto Hangul, composto por linhas, curvas, diagonais e blocos, foi transformado em movimentos de espada. Isso torna o Hangul didático, lógico, progressivo e 100% coreano. Cada letra é um padrão de ataque. Cada sílaba é uma sequência. E cada palavra se torna um fluxo de cortes. Além disso, o treinamento enfatiza postura, precisão, coordenação, movimentos largos e claros, e consciência espacial. É uma arte marcial tão visual que parece caligrafia viva. Hwang-Do, a arte marcial dos cavaleiros coreanos. Por fim, chegamos à arte mais complexa dessa lista, Hwang-Do, criada pelos irmãos Ju Beng-Lee e Ju Sang-Lee. Eles buscaram reviver os princípios dos Varan, os cavaleiros aristocratas do reino de Silla. Esses jovens guerreiros treinavam desde a infância combate, arco e flecha, estratégia militar, ética, medicina, música, religião, disciplina absoluta. Os irmãos Lee combinaram técnicas antigas, tradicionais e modernas em um sistema gigantesco que inclui chutes rápidos e acrobáticos, golpes de mão curtos e explosivos, chaves e projeções, luta de solo completa,
defesa contra armas, armas longas e curtas, técnicas militares de imobilização, meditação, fortalecimento mental, e os códigos dos Hwang: lealdade, coragem, honra, autocontrole e sabedoria. O Hwang-Do é considerado por muitos uma das artes mais complexas e completas do mundo. Agora você conhece um lado oculto da Coreia. Um lado formado por estilos híbridos que combinam força, ciência, tradição, espiritualidade e sobrevivência. Do combate total do Gongkwon Ilsu, à sabedoria fluida do Hapkido, da espada que escreve o alfabeto no Hapkido, até o caminho guerreiro do Hwang-Do, cada uma dessas artes é uma peça do gigantesco quebra-cabeça marcial coreano. E você, qual delas mais chamou sua atenção? Qual delas você gostaria de ver em vídeo completo, com histórias, técnicas e curiosidades? Deixe seu comentário. E claro, continue explorando o mundo marcial. Até o próximo vídeo.